Olá pessoal, nessa aula vamos dar início ao estudo de função vetorial. Então, iremos trabalhar a introdução à função vetorial, em que a gente vai mostrar a definição da função e sua representação no gráfico e limite derivada dessa função. Tá? Então, vamos começar pela definição. Então, trata-se de uma função cujo domínio é um conjunto de números reais e cuja imagem é um conjunto de vetores. Então a gente vai estar associando cada número real t a um vetor do plano ou do espaço. No nosso caso, a gente vai trabalhar com os vetores do espaço. Portanto, a função ela descreve uma curva espacial. Então a gente vai estar associando cada número real t a uma terna ordenada, em que essa terna ordenada ela é formada por funções reais, que nós chamamos de funções paramétricas. A função f, a função g e a função h. Existe uma relação muito próxima entre função vetorial e a função e a parametrização. Por quê? A parametrização ela associa cada t real a um par ordenado do plano ou do espaço. E esse par ordenado ele pertence à curva. Enquanto que a função vetorial ele faz quase a mesma coisa. Ela associa cada número real t também de uma reta a um vetor. Só que o vetor ele pode ser representado como um ponto do plano ou do espaço. Então, nós temos uma função que associa cada número real t a um vetor e esse vetor pode ser representado por um ponto do plano ou do espaço. Por isso, essa relação muito próxima entre a função vetorial e a parametrização. A gente pode representar também da seguinte maneira: R de t igual a f de ti, i mais g de tj mais o h de tk. Isso aqui é a representação em que nós estamos colocando a, as funções f, g e h, né, uma combinação linear dos vetores i, j e k, que são aqueles vetores da base canônica. Geralmente uma função vetorial a gente representa por r no caso de t. Tá? As funções f, g, h são funções paramétricas e aqui são funções componentes porque representam as componentes do vetor. O gráfico, aqui nós temos a representação gráfica de uma função vetorial. Portanto, é uma função que associa cada ponto, cada número real, t de uma reta, que é o domínio, a um ponto. E esse ponto é a extremidade de um vetor. Tá certo? Pode ser no plano. No caso aqui do desenho, nós temos uma curva do plano, mas pode ser espacial também. Exemplo. Aqui nós temos a função r de t igual a t ao cubo, ln de 3 menos t e raiz de t. E vamos determinar o domínio dessa função. Bom, o domínio vai estar contido aqui nessa reta dos reais. Só que no caso aqui dessa função, nós temos um domínio mais restrito, porque nem todo o valor, nem todos os valores para t vai satisfazer a minha função, né? Já considerando que eu não posso ter um logaritmo, como é o caso da função g, em que o logaritmo anda negativo ou zero. Também não posso ter uma raiz quadrada em que o radicando é um número negativo. Portanto, a gente tem que impor essas condições para encontrar o domínio da função. Então, bom, posso também representar dessa maneira, viu, como uma combinação linear. Ora a gente vai representar como uma terna ordenada, e ora a gente vai representar a função vetorial como uma combinação linear dos vetores i, j e k. Bom, então nós temos aqui, para o t, não tem restrição. Então, para qualquer número real que atribuímos a t, nós podemos encontrar um t a terceira. No caso do logaritmo, 3 menos t tem que ser positivo e não pode ser zero. E no caso da raiz, o t tem que ser maior ou igual a zero. Portanto, nós temos, no caso do logaritmando, 3 menos t é maior que zero, daí 3 é menor que 3. T é menor que 3. E no caso da raiz, t é maior ou igual a zero. Então, juntando as duas informações, nós temos que t é maior ou igual a zero e menor que 3. Portanto, o t vai estar no intervalo do 0 ao 3. No 0 fechado e no 3 aberto. Então, esse é o domínio, né, da função r de t igual a t a terceira, ln de 3 menos t e raiz quadrada de t. Podemos falar também de limite de função vetorial, que segue um critério de limite de uma função real. O limite de uma função vetorial é definida como sendo um vetor em que uma função vetorial, né, em que cada componente dessa função vetorial, ou um vetor em que cada componente representa o limite, né, o limite das funções componentes do vetor R. Portanto, o limite de R de t quando t tende a zero é igual ao limite da primeira função, da função t quando t tende a, no caso quando t tende a, zero não, perdão. Quando t tende a, nós temos aqui o limite da função f quando t tende a,
nós temos o limite da função g quando t tende a A e o limite da função h quando t tende a A. É lógico, desde que esses limites existam. Se pelo menos um desses não existir, então a gente diz que a função vetorial r não tem limite quando t tende a A. A questão da continuidade da função vetorial segue também o mesmo critério da continuidade de função real. Então, uma função r vetorial é contínua num ponto A, se o limite dessa função nesse ponto A for igual à imagem da função nesse ponto. Então, não basta apenas que o limite existe, ele tem que ser igual à imagem da função naquele ponto. Tá bom? Então, nós temos que ter o limite igual ao r de A, quando t tende a A. Por exemplo, aqui eu tenho uma função r de t igual a 2 mais t a terceira e mais t é elevado a menos t, j mais seno de t sobre tk. Quando a gente aplica o limite da função r, a gente vai precisar do limite de cada função componente. Portanto, fica o limite da primeira função, o limite de 2 mais t a terceira quando t tende a zero. A gente vai calcular o limite aqui no ponto zero, tá? O limite de t é elevado a menos t, quando t tende a zero. E o limite do seno de t sobre t. No primeiro caso, como é uma função contínua, o 2 mais t a terceira, então, aplicando o zero no t, nós temos 2. Vai restar apenas o 2. Então, 2 vezes i dá 2i. No segundo caso, a segunda função, aplicando o zero aqui no t, vai dar 0. Então, fica 0 vezes j, dá 0. Então, não aparece o j, descarta. E no terceiro caso, a gente conhece o teorema, que diz que o limite do seno de t sobre t quando t tende a 0 é igual a 1. Isso é o limite trigonométrico fundamental. Portanto, aqui é 1. E 1 vezes k é k. Portanto, fica o limite da função r de t quando t tende a 0 é igual a 2i mais k. Isso significa dizer o quê? Que quando t se aproxima de 0, nós vamos ter uma sequência de vetores descrevendo a curva. E essa sequência de vetores ela vai se aproximar do vetor 2i mais k, que é o limite. Tá bom? Nesse caso, a função ela não é contínua no zero. Ela não é contínua no zero, porque embora o limite exista, mas nós não temos como calcular a imagem. Eu posso calcular o elemento aqui, que dá 1, mas por intermédio de um teorema que fala que o limite disso aqui é igual a 1. Mas substituir o t por zero me daria 0 sobre 0 e isso não é um número real. Portanto, não dá para encontrar a imagem de zero, ou seja, não existe o r de zero, mas o limite existe. Mesmo assim, a gente fala que a função não é contínua. Tá bom? Bom, vamos colocar aqui no gráfico para ver como funciona. Bom, então aqui está o gráfico da função, aqui nós temos o vetor, que é o vetor 2i mais k. Ele não faz parte da função, porque a gente viu que a função não é contínua nesse ponto. Portanto, ele não faz parte da função, muito embora ele esteja aqui no espaço, ele está no espaço. É como se, por exemplo, eu tenho uma função tipo x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1, por exemplo. Essa função ela não é definida para x igual a 1, o que daria 0 sobre 0. Então, ela não faz parte do domínio, o 1 não faz parte do domínio da função. No entanto, o 1 está lá no eixo real, ele pertence sempre, o eixo real está bem completo, o 1 está lá, muito embora o 1 não pertença ao domínio. É a mesma coisa aqui. Esse vetor vermelho não pertence à função vetorial, que é o 2i mais k. Muito embora ele esteja lá no espaço cartesiano, tá bom? Então, esse aqui é o limite da função. E quando a gente varia, quando o t varia, se aproximando do zero, nós vamos ter uma sequência de vetores, olha só, se aproximando do vetor 2i mais k, tá certo? Muito embora nunca vai ser igual ao vetor 2i mais k, até porque ele não faz parte do conjunto de imagem, mas vai se aproximar sempre deste vetor. Então, próximo exemplo. Nesse exemplo, nós vamos esboçar a curva r de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. A gente observa que essa curva, essa função, as duas primeiras componentes, funções componentes, que são cosseno de t e seno de t, se a gente olhar lá para funções paramétricas, a gente vai ver que isso aqui no plano seria uma circunferência, em que o ponto gira no sentido anti-horário, já que a primeira função é o cosseno. Então, se a gente descartar e ignorar a terceira coordenada aqui, esse elemento, a gente vai ver isso como sendo a circunferência do plano. No entanto, quando o t varia, que esse ponto descreve a circunferência no plano, nós temos um t também aqui ao longo do eixo z aumentando. Isso quer dizer o quê?
que é como se tivéssemos uma circunferência, a gente vai escrevendo circunferência no plano, e esse ponto vai subindo, subindo e desenhando uma espiral, né? Desenhando uma tipo mola, tá certo? Que nós chamamos de hélice circular. Então ela é isso aqui, olha só. Aqui nós temos a função, só para lembrar, né, que cosseno de t ou seno de t representa a circunferência de raio R, tá bom? Então aqui, como aqui é o 1 e 1, o 1 cosseno de t e 1 seno de t, se eu considerar as duas primeiras coordenadas, eu vou ter uma circunferência de raio 1, tá bom? Então aí nós chamamos de circunferência de raio 1, em que o ponto ele gira, né, no sentido da circunferência, mas tem um T aqui no eixo Z que faz com que esse ponto ele fique cada vez mais distante do plano XY, desenhando dessa maneira uma mola, que nós chamamos de hélice circular. Então, você vê que a mola aqui ela gira na superfície lateral de um cilindro, né? Cilindro porque nós temos aqui uma circunferência. Se olharmos de cima para baixo, a gente vai ver uma circunferência. Então, existem vários exemplos no cotidiano, entendeu? A própria mola e outros exemplos que tem o formato de mola, então todos esses, matematicamente, essas curvas do espaço, ela recebe o nome de hélice circular. No caso do código do genético DNA, nós temos duas hélices, né? Elas são paralelas, mas ela obedece o mesmo critério, elas têm essa mesma equação. Ela pode ter o T maior, o T menor, o T diferenciado aqui, 2T, por exemplo, 3T, 4T. Isso aí vai variar no comprimento, né, ao longo do eixo Z. Se ela vai ser mais comprida, se vai ser mais chata. E o raio também aqui, ela pode ser maior, menor, pode ser mais aberta, mais fechada. Isso aí vai estar relacionado ao elemento que vai estar multiplicando o cosseno e o seno. Bom, agora vamos falar das derivadas, né? Derivada de função vetorial. Bom, a derivada de uma função vetorial, ela também segue a mesma lógica de uma derivada de uma função real. Visto que numa derivada de função real, para a gente derivar uma função f em relação ao domínio x, que é o f' de x, que eu esqueci de colocar, não coloquei aqui, mas é o f' de x, a gente faz o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, né? Essa é a fórmula que nos dá a derivada. Então, para a função vetorial, a mesma coisa. A diferença é que o nome da função é R, aqui nós temos um R, tá? E o domínio, ao invés de x, nós temos t. Tá bom? Então, ao invés de f de x mais h, fica r de t mais h. Aqui um r de t, ao invés de f de x, aí embaixo continua h, e aqui também vai tender a zero, tá bom? Vai tender a zero. Então, aqui nós temos o formato, o modelo da derivada de uma função vetorial. E a representação gráfica, como seria? É praticamente a mesma coisa. Olha só. Aqui, no primeiro caso, pelo desenho, nós temos o vetor r de t, né, que é o vetor posição, que é o vetor que vai me dar... o vetor posição é o vetor quando você atribui um valor para t na função vetorial. Então, você encontra um vetor particular, chamamos de vetor posição. Então, tem um vetor aqui no ponto t, que é o r de t. Vamos supor que esse vetor ele tem extremidade, lógico, na curva, que é o ponto P, tá bom? E vamos pegar um outro vetor. Vamos somar o t com alguém, com outro número real. E se eu fizer isso, logicamente eu vou mudar a direção do vetor, né? Então mudei aqui, ó. Eu vou somar o t com h, com incremento. E eu vou ter o rt mais h em um outro vetor, que é o vetor OK. Tá bom? Lá da geometria, a gente estudou, a gente viu que esse vetor PQ, ele representa a diferença. A diferença entre o vetor r de t mais h e o vetor r de t. Então, PQ, PQ é o vetor r de t mais h menos o vetor r de t, como a gente consegue enxergar aqui em cima. Bom, mas eu quero encontrar a tangente. Eu quero encontrar a tangente. Para eu encontrar, esse vetor aqui é secante, o vetor PQ é um vetor secante. Eu quero encontrar um vetor tangente do ponto P. Então, para encontrarmos esse vetor tangente do ponto P, basta deslizar o ponto Q sobre a curva na direção de P. E aí vai ter um vetor, o vetor PQ vai ser transformado, vai tender a um vetor tangente, tá certo? Só que para que isso ocorra, em relação aos vetores r de t mais h r de t, o r de t mais h vai ter que se aproximar do r de t. Vai tender ao r de t para que esse ponto Q se aproxime de P. E para que o vetor r de t mais h se aproxime de r de t, é necessário que o h ele tenda a zero. Porque se o h fosse zero, os vetores seriam iguais. Mas como o h não vai ser zero, né?
Então, o h tende a zero apenas. Então, esse vetor RT mais H, para se aproximar da RT, o H tem que tender a zero, tá bom? Então, o vetor tangente aqui seria o limite dessa expressão, né? Quando o H tende a zero. Só que, imagina bem, se a gente se colocássemos um H, né, aqui embaixo, não ia interferir de maneira alguma, como foi colocado aqui, se colocássemos um H embaixo aqui, já que o H é diferente de zero, né? Porque o H tende a zero, não vai ser zero, ele tende a zero. Então, colocando um H embaixo aqui, não vai interferir na direção do vetor. Não vai interferir. Tá bom? Então, vai interferir no comprimento, porque eu vou estar multiplicando esse vetor aqui por 1 sobre H. Então, não interfere na direção. Então, ele continua tendendo ao vetor tangente. Tá bom? A vantagem é que se colocarmos aqui um H embaixo e fizermos o limite quando H tende a zero, eu vou ter exatamente essa fórmula da derivada. Tá certo? Então, a gente colocando o limite dessa função aqui quando h tende a zero, né, o que, é que vai acontecer? O ponto Q vai tender ao ponto P, é porque o vetor R de T mais H vai tender ao vetor R de T. E esse vetor PQ, que é secante, que passa pelos pontos P e Q, que é secante, ele vai tender ao vetor tangente. E a fórmula vai ficar exatamente essa aqui, ó, o limite de RT mais H menos RT sobre H quando H tende a zero, que é a derivada. Então, a gente pode concluir que o vetor tangente, num certo ponto de uma função vetorial, é exatamente a derivada daquela função vetorial, tá certo? Então, segue também o mesmo critério, a mesma lógica da derivada de função de uma variável. Bom, aqui nós temos algumas observações. O R' de t, que é o vetor tangente à curva definida por R no ponto P. Agora, esse R de t, R' não pode ser zero, porque aí não teria um vetor, teria um ponto, né? Então, o R' de t é tangente desde que não seja zero. E outro ponto também, que é essa questão do vetor unitário, que a gente sempre lá no estudo mais adiante, quando vocês estiverem vendo o campo vetorial, vocês vão precisar muitas vezes, né, trabalhar com um vetor unitário, um vetor tangente unitário. Então a gente sabe, só para lembrar, que lá do cálculo 1, né, aliás, da geometria vetorial, que para encontrarmos o versor de um vetor, basta dividirmos aquele vetor ou as componentes daquele vetor pelo módulo. Então, fazendo isso, a gente vai estar encontrando um outro vetor que representa o seu versor, ou seja, um vetor unitário, mas que tem o mesmo comprimento e o mesmo sentido. E aqui a gente vai representar esse versor por T grande, T maiúsculo de T, tá bom? Então, essa formulazinha que a gente usa para transformar um vetor num versor. Bom, aqui nós temos um teorema, né? Um teorema que diz o seguinte: se R de t é igual a F de t, G de t, H de t, ou como queira escrever dessa outra maneira, onde F e GH são funções diferenciáveis, então a derivada dessa função vetorial é igual a uma função vetorial em que em cada componente nós vamos ter a derivada das funções F, G e H, tá bom? Ou, se preferir, você pode também escrever com essa configuração. Bom, vamos para a demonstração do teorema. Primeiro, nós sabemos que o R de t, né, é igual a R de t é igual ao limite, quando K tende a zero, eu vou colocar um K aqui, porque por conta da função H, para a gente não confundir, tá bom? Então, vamos colocar um K. Então, o limite de RT mais K, menos RT sobre K, quando K tende a zero. Colocando um K ou um H não vai influenciar em nada, né? H, o K representa apenas o incremento da função, então esse aqui não vai ter problema nenhum. E a gente sabe que a derivada é um limite, não é isso? E para a gente calcular o limite da função R, a gente vai aplicar o limite em cada função componente, tá bom? Então, aplico na primeira função, na função f, tá vendo? O mesmo limite que foi dado aqui, da definição derivada. Aplico o limite na segunda e também aplico o limite na terceira função. Lógico, esse limite quando o k tende a zero, viu? Nós temos aqui um pequeno erro. Aqui nós temos um k, mas aqui eu coloquei um h. Aqui continua sendo um k, porque nós temos em cima uma função h, aqui, ó. Então, para a gente não confundir o nome da função h com o incremento. Então, considere que aqui embaixo nós temos um k. Foi apenas o erro de digitação. Então, então nesse caso, a gente observa que se a gente aplicar em cada função a definição derivada, a gente vai ter esse formato e a gente sabe que isso aqui representa a derivada de cada função. Portanto, a primeira vai ser o f',
né, de t, a segunda o g' de t e a terceira um h' de t. Por exemplo, determine o vetor tangente unitário da hélice circular no ponto P igual a π sobre 2. O vetor posição em T igual a π sobre 2. E a equação da reta tangente em T igual a π sobre 2. Então, nós queremos um vetor tangente unitário a essa hélice circular, nesse ponto aqui, em que T igual a π sobre 2. Nós queremos o vetor posição nesse ponto. E nós queremos uma equação da reta tangente a essa curva espacial, né, neste ponto. Bom, primeiro vamos determinar o vetor tangente. Depois a gente vê a questão do fato de ele ser unitário, né? Depois a gente converte para o versor. Então, o vetor tangente, a forma é essa, a gente já conhece, na derivada. E aí a gente deriva. Aqui a função, lembrando que eu vou derivar essa função aqui, r de t. Né? Porque não foi dado aqui no exemplo, não foi dado o tipo de hélice circular que nós queremos, então eu coloquei essa mesma, cosseno de t, seno de t e t. Eu poderia colocar 2t, 3t, 4t, lembrando, se eu mexer aqui no t, colocar um coeficiente aqui, o que vai acontecer é uma deformação ao longo do eixo z da hélice circular, tá bom? E se eu colocar um coeficiente aqui no cosseno e no seno, tem que ser iguais, né? Já que é uma circunferência, ela vai aumentar o raio ou vai diminuir esse raio, tá bom? Então, derivando aqui, nós temos a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do seno é o cosseno e a derivada de t é 1. Tá bom? Agora vamos aplicar no ponto π sobre 2. Então, r de t no ponto π sobre 2 vai ser igual a o seno de π sobre 2 é 1, mas nós temos o menos seno, portanto fica menos 1. O cosseno de π sobre 2 é 0, está aqui o 0, e aqui a gente baixa o 1. Pronto, então isso aqui seria, né, a reta, aliás, o vetor tangente no ponto π sobre 2. Tá bom? Você também pode escrever assim, ó, menos 1 vezes i, 0 vezes j, que dá 0, portanto o j não aparece, e 1 vezes k, que dá k. Então aqui nós temos o vetor tangente a hélice circular, né, de equação cosseno de t, seno de t e t no ponto em que t igual a π sobre 2. Bom, agora eu vou precisar do vetor unitário, né, porque esse vetor aqui que nós encontramos é o vetor tangente. Então, para ele ser unitário, eu preciso dividir pelo módulo. Lógico que o módulo desse vetor aqui, basta fazer a raiz quadrada, né, do quadrado primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, que dá o quadrado de menos 1 é 1, o quadrado de 0 dá 0, o quadrado de 1 é 1. Portanto, 1 mais 1, 2, portanto fica a raiz de 2. Tá bom? Então, a gente vai dividir cada componente desse vetor, tá bom, pela raiz de 2, para poder encontrar o versor, né, o vetor unitário. Então, tá aqui, a gente usa a formazinha, pega o vetor, divide pelo módulo, né, aqui está o vetor, 1 sobre, aqui está o módulo, que é a raiz de 2. Então, fica raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2 vezes menos 1 dá menos 1 sobre a raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 vezes 0 dá 0, e 1 sobre raiz de 2 vezes 1 dá 1 sobre raiz de 2. Então, esse é o vetor tangente unitário, tá bom? Aqui nós temos o vetor tangente, que é menos 1, 0 e 1, e esse aqui é o vetor tangente unitário. Lembrando que na equação da reta, quando a gente for fazer a letra C, que é a equação da reta, se eu quero uma reta tangente num certo ponto, eu vou precisar da direção da reta, que é um vetor, que vai ser exatamente o vetor tangente, né? Que é o vetor que vai ter a mesma direção da reta tangente. Então, lembrando que tanto eu posso pegar o vetor, né, esse vetor normal aqui, tangente, como posso pegar o versor, tangente. Não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Letra B. O vetor posição no ponto em que t é igual a π sobre 2. Bom, isso é muito fácil, a gente vai apenas substituir. O vetor posição é aquele vetor que sai da origem e tem extremidade na curva. Então, para isso, é só substituir o valor que você quer, domínio. T igual a 3, então você joga o 3 lá no valor de t e encontra o vetor, tá bom? É como se eu quisesse calcular a imagem de uma função no certo ponto. Então, substituindo aqui, nós temos, como é no ponto π sobre 2, eu pego a função vetorial, né, que é o cosseno de t, seno de t e t, e substituo t por π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, e aqui eu teria o t, que é π sobre 2, né? Aqui houve um erro de digitação, foi colocado 1, mas não é, aqui é π sobre 2. Então, portanto, o vetor posição, ele vai ser o vetor 0, né? 1 e π sobre 2, tá bom? Desconsidere 1 e considere que aqui é π sobre 2. Bom, e a letra C,
seria a equação da reta. Bom, a equação da reta, como a função é espacial, né, nós temos a curva no espaço, portanto a reta vai estar no espaço. Nós sabemos que as equações paramétricas de uma reta no espaço, ela tem esse formato, a gente sabe disso lá da geometria vetorial, né? X é igual a x1 mais at, y igual a y mais bt e o z igual a z mais ct, em que x1, y e z1 é um ponto conhecido da reta, que no caso vai ser o ponto em que ela vai tangenciar a curva, né? Que a gente conhece esse ponto. Esse ponto vai ocorrer exatamente no t igual a π sobre 2, só que o que nós vamos colocar aqui é o ponto. A gente não vai colocar π sobre 2, porque essa expressão aqui, esse modelo de equação, é um modelo cartesiano. Então a gente vai verificar qual ponto, né, em termos de coordenadas cartesianas, que corresponde ao valor de t igual a π sobre 2, tá bom? Bom, então aqui fica o seguinte, x, y, z vai ser, isso é muito simples. Aqui é a função vetorial, o x é o cosseno de t. Então, quando t é igual a π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é zero. Está aqui o zero. Quando o t é igual a π2, o seno de π sobre 2 é 1. Está aqui 1. Né? E aqui nós teríamos, novamente, t igual a π sobre 2, né? Que a gente coloquei 1. Então, se observe que é a mesma terna do vetor posição. Tá certo? Só que aqui é um vetor e aqui é um ponto. Na verdade, esse aqui é o ponto que representa a extremidade desse vetor. Lembrando mais uma vez que a última coordenada é π sobre 2, tanto aqui como aqui. Tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a equação da reta tangente. Já tem um ponto aqui, que é 0, né? 1 e π sobre 2. E já tem um vetor. O vetor, né, que vai dar a direção da reta, que é o vetor tangente naquele ponto, que é no ponto 0, 1 e π sobre 2. Bom, eu tenho dois vetores aqui. Ó. Eu tenho um vetor normal, que nós encontramos o vetor tangente, e nós temos o vetor unitário. Tanto faz, colocar um como colocar outro. Eu vou colocar o primeiro pelo fato das coordenadas serem mais simples, mas a equação vai dar mesmo, viu? Então aqui nós temos, olha, x, ó, x é igual a x1 é zero, mais at, lembrando que a é a componente do vetor. O vetor vai ser, ó, menos 1, 0 e 1, tá bem aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Então aqui no ponto nós temos x1, y1 e z1. E no vetor nós temos a, b e c. Então x é igual a x1, ou seja, 0, né, mais at. O a é menos 1, então menos 1 vezes t dá menos t. O y é igual a y1, que é 1, tá aqui o 1, mais bt, o b é 0 aqui. Ó. Então b vezes 0 vezes t dá 0, portanto fica apenas o 1. E a terceira componente ficaria z1, que é π sobre 2 aqui, né? Eu coloquei 1 novamente aqui, ó, que é π sobre 2, imagina que aqui é π sobre 2, viu? Mais ct, o c é 1, então fica uma vez t, dá t. Então ficaria π sobre 2 mais t. Então essa é a equação da reta que vai tangenciar minha função vetorial no ponto de coordenadas 0, 1 e π sobre 2, seria coordenadas cartesianas, ou equivalente o t igual a π sobre 2. Então, esse t igual a π sobre 2 é equivalente ao ponto 0, 1 e π sobre 2, tá certo? Bom, vamos colocar no gráfico para ver como funciona, para a gente ter uma visão melhor dessa situação. Bom, então aqui nós temos o gráfico, né, da função. Eu coloquei o vetor R' de t, né, que não é o vetor unitário, mas no ponto π sobre 2, mas é aquele vetor menos 1, 0 e 1. Nós temos aqui o versor, né, o versor t de π sobre 2, ou seja, o versor desse vetor no ponto π sobre 2, que é menos 1 sobre R2, 0 e 1 sobre R2, como a gente já calculou. E nós temos o ponto A, né? Que 0, 1, e aqui eu troquei. Em vez de colocar 1, que estava errado, eu coloquei π sobre 2, tá bom? Então aqui é o ponto de tangência, como a gente já viu. Aqui nós temos o vetor unitário e aqui nós temos o vetor tangente, tá bom? Então primeiro nós temos a hélice circular, aqui, uma hélice circular, de equação cosseno de t, seno de t e t, certo? Vamos ajustar aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui está a hélice. Nós temos o vetor tangente. Tá aqui. Ó. Aí tu perguntar, mas o vetor tangente não era para ser tangente? Sim, a gente representa um vetor pela sua extremidade, né? Então a extremidade dele aqui é o quê? A extremidade é menos 1, 0 e 1. Esse ponto aqui, que representa a extremidade, esse ponto aqui, ó, cabecinha do vetor, ele é menos 1, 0 e 1. Só que assim, vetor, a gente pode transportar, se a gente mantiver
o comprimento, o sentido de direção, a gente pode movimentar o vetor, a gente pode colocar ele em qualquer ponto do espaço, né? Porque na verdade isso aqui é um representante de um vetor. O vetor é um conjunto infinito de segmentos, entendeu? Então, se eu pegar todo o segmento do plano, são infinitos, com essa mesma característica, com a mesma direção, sentido e comprimento desse vetor azul, então nós temos um conjunto infinito chamado de vetor. Então aqui é apenas um representante. Então eu pego outro representante dele, que vai estar aqui tocando a curva, tá bom? Só que eu já vou fazer o seguinte, eu já vou colocar ele aqui como sendo versor. Eu já vou colocar esse cara aqui, ó, menos 1 sobre R2, 0 e 1 sobre R2. Que esse mesmo vetor aqui, só que ele comprimido, ele é um pouquinho menor. Tá bom? Que ele vai estar aqui, ó, no ponto A. E o ponto A é 0, 1 e π sobre 2. Então esse ponto A é 0 em π sobre 2, né? E aí nós temos o vetor, o vetorzinho pequeno que é o versor. Esse vetor, esse aqui é o versor desse vetor grande aqui, este mesmo direção, este mesmo sentido, e o comprimento não é diferente, aqui é unitário. E o vetor posição é aquele vetor que você encontra quando você atribui um valor para t. No caso, seria esse valor aqui, ó, que eu vou atribuir nesse ponto aqui. O valor é π sobre 2. Quando a gente joga π sobre 2 no t da função vetorial, eu vou ter exatamente esse vetor aqui, que é o vetor posição, que é o vetor que descreve a curva. Tá bom? E depois nós temos a reta, que a reta vai tangenciar, né, no ponto A. Então, tu observa que o vetor azul, o versor, ele é a direção da reta, ele dá exatamente a direção da reta, tá vendo? Olha só. Ele é o vetor diretor da reta. Então, nós temos aqui o versor, nós temos o vetor tangente, o versor, né, na posição aqui de tangente, e nós temos o vetor posição, e nós temos a reta tangente à curva, né, no caso a área circular no ponto A, que é 0, 1 e π sobre 2, tá certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, né, a outros pontos de funções vetoriais. Tá? Um abraço.